Ao vivo! Hoje, dia 6/7, vamos conversar hoje com Simone, psicóloga, e a gente espera você aqui. Vamos lá. Vamos dar sequência, vamos esperar o povo todo, vamos ver se ela já está conectada. Vamos lá. Muito bem, hoje de cenário novo, né? Na verdade é o cenário dos vídeos e aqui a gente fez um novo layout aqui para a gente poder deixar o nosso fundo mais elegante, mais bonito para todos vocês. Opa! Dá até para ficar sentadinho agora aqui, ó, bonitinho, um cenáriozinho. Vamos esperar esse povo todo entrar. Muito bem. Quem que é que está chegando? Pedro Giome! Pedrão! Tudo bom contigo, cara? Saudades! Está me ouvindo? Manda um joinha aí. Onde você está? Está no Brasil, na Alemanha? Aonde o senhor está? Oh! Olá! Você viu como eu estou agora aqui? Bem mais carecão agora. Parabéns, muito obrigado. Então tá bom. Chegou Guto Romero Colombo. Guto, esse aí é um dos herdeiros. E aí, Pedrão, tudo bom contigo? Tá no Brasil? Ainda no Brasil, em casa, né? Fazer o quê? Muito bem. E tá conseguindo trabalhar direito aí, cara? Tá conseguindo produzir? Difícil, né? Mas vamos ver. Estamos esperando aqui doutora Simone. Simone, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autoconhecimento e como a gente está lidando com esse desenvolvimento pessoal e familiar, junto com uma psicóloga, que eu sou fãzaço dela. Você não tem filho, né, Pedrão? Mas, não sei, vamos ver aí. Tá quase tendo filho ou não? Muito bem. Estamos esperando a doutora Simone. Roselaine! Olha aí, que maravilha! Estamos esperando a sua amiga, Roselaine. Estamos esperando. Oiê, tudo bom? Estamos esperando aqui. Ó, o povo do Sul está começando a entrar, ó. Olha lá. Outra psicóloga de muito peso científico. Nós estamos aqui. Como eu acho que ela está chegando. Calma, pessoal. Calma. Vocês estão muito afoitos. Live é assim. Doutora Letícia, a senhora, eu assisti sua live, falando sobre religiosidade, espiritualidade e sobre ser psicólogo. Muito bacana. Nós estamos aqui esperando uma outra colega sua, doutora Simone. Simone, cadê você? Simone? Doutora Simone tem filhos também, então vai saber o que está acontecendo lá na casa dela, né? Doutora Letícia, me conte aqui, pode ou não ter religiosidade, espiritualidade, hein? Na sua profissão? Bacana, hein? Aquele tema foi super legal, foi bacana. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho meio assim, será que pode ou não? Mas eu também achei que podia. Antes de começar a live eu já achei que podia, que pode tudo, que pode ser feliz, né? Eu vou arrasar, filhão. Olha lá, o Guto tá lá, ó, já ouvindo. Eu vou falar sobre você, Guto, hoje.
Você e seu irmão. É. Estamos só esperando uma colega minha para falar bem de você. A gente nunca fala mal dos filhos. Pode sim, doutora Letícia? Pode sim, pode sim. Lógico. Cadê Simone? Cadê Simone? Vamos esperar aqui, doutora Simone, chegar. Vamos ver aqui, ó. Estamos esperando ela. Deve ter acontecido alguma coisa, que ela falou assim, ó, já tô entrando. E aí, ó, cadê? Sumiu. Deve ter dado alguma coisa, algum BO lá na casa dela lá. A gente vai saber, assim que ela entrar, a gente vai começar, a gente vai saber o que aconteceu com a doutora Simone. Muito bom. Você tá aí, o Guto tá falando, ei, né? Porque nós vamos falar sobre você, filhote. Tudo que eu sei de pai foi você e seu irmão que me ensinaram. 100%. O resto, meu pai ensinou algumas coisas como eu ser filho, não ser pai. Ser filho. Viu? Ó. Só que ele tá ao contrário. Aí eu não sei que precisa virar a câmera, fazer depois eu vou tentar fazer ao contrário, mas aí eu não me vejo, aí eu preciso ver por aqui pelo computador, vai ser meio estranho. Mas pai você deve ser, tá vendo? Doutor Jedi. O Jedi era um mestre. Peraí, que eu ouvi um barulhinho aqui, ó. Quero saber se é ela. Ainda não. Não sei o que aconteceu com ela. Vamos ver aqui. Cadê ela? Vamos mandar mais um aqui. Eu vou falar para ela, eu já estou enrolando já. Daqui para frente é só enrolação. Enrolando por aqui. Enrolando por aqui. Olha lá. Essa daí, ó. Essa é a doutora Tatiana Romero Colombo. Entrou também para fazer número, né? Para fazer o negócio crescer. Mas a minha convidada ainda não chegou. E ela deve estar enrolada lá. Eu já estou enrolando aqui, né? Mas vamos ver. Doutora Simone, cadê você? Não vai embora, fica aí, vocês. Que vai dar tudo certo na nossa vida. Sempre deu. Eu tô olhando aqui, olhando. Ah lá, ela entrou! Ai, meu Deus, peraí, não vai embora não, fica todo mundo aí. Pera. Não vai embora. Fica aí. Olha lá. Tcharam! Gente! Peraí, ó, aguardando. Eu me enrolei aqui com a B, ó. Vem cá, B. Eu sabia. É o Alê. Boa noite, boa tarde. Desculpa, boa noite. Gente. Ai, que delícia, quem tem filho é assim, né? Maternidade real. Isso é na vida real. Assim. Sem ensaio. Não tem ensaio. Não tem. Tava né, organizar. Mãe. Oi. Faz parte. Faz parte, tudo bem. Afinal de contas, este é o tema, né? É para isso que a gente veio e falou assim, eu sabia, enquanto você entrava, eu falei assim, olha, tem alguma coisa a ver com os filhos delas. Tem alguma coisa a ver. Não, a Lelê tá sussa agora, né? Faz a lição. Então a Beatriz tem 4. Então a dependência ainda é para as necessidades ainda é para outras coisas. Mas tudo certo. Doutora, mandando um beijo para vocês aí, ó. Ó, Rô. Beijo, Rô. Estou bem, Ale. E você? Como que você está? Surtado, mas feliz. Eu adorei isso. Na real, não é? Como que a gente tenta não surtar? Eu acho, né? Mas eu acho que a gente faz o nosso melhor, né? Mas tem hora que só tudo bem, né? De vez em quando. Eu acho que eu surto todo dia.
Ah, Mas então. eu tenho certeza que os meus surtos começaram a diminuir desde o começo da quarentena até agora, eles foram diminuindo. Pelo menos a intensidade do barulho que eles faziam. Acho que Ah, agora eu já estou tá. Eu acho que um no pouco começo, melhor. não, no começo eu tava meio assim, né? Vamos fazer uma yoga, vamos fazer. A Helena gosta de fazer Taiso. Conhece Rádio Taiso? Não, eu não Coisa de conheço. cultura japonesa. A Helena gosta, né? E a Beatriz também. Daí tava todo dia lá fazendo Taiso, né? Mamãe, vamos depois saudação ao sol. Eu tentei. Você sabe que a minha mulher falou para eu fazer essa saudação ao sol todo dia. É E aí sensacional. eu comecei, mas eu não tenho essa disciplina. Aí eu começava lá, quando dava aquela esticada, eu falava, tá bom, o sol já foi, já tá bom. Vamos, olha o café, vamos fazer o negócio acontecer. Eu acho que encontrar a maneira, né? Encontrar a forma, eu acho que é o mais importante, assim. Eu também não tenho, não, Ale, eu gosto. Aí, ó, a Tatiana aí, ó, incentiva ele. Eu vou tentar, Tati, ó, eu já tava dando para trás aqui, ó, né? Eu gosto de yoga, me faz bem. E aí eu tento fazer com as crianças. Nós já tentamos aqui, mas uma molecada. Mas É, eu acho que tem muito a elas ver com o curtem. papo que a gente quer ter hoje, que é eu não consigo fazer. Sim, isso, Então, exatamente. então eles Então, também não. a Helena me acompanhou, a gente fazia yoga mãe e filha. Eu fiz yoga durante a gestação da Beatriz, né? E aí com a B, ela é mais agitada, assim, né? Ela gosta de correr, então a atividade física da Beatriz é correndo, né? Agora a Helena, ela se concentra. A B dança. A Beatriz gosta de fit dance. Ai, que E bonito, ai, balé. que legal. E balé. Eu gosto também de fit dance só. A parte do balé, mais ou menos, né? E aí, mas a Helena, ela se concentra, ela consegue meditar. Pega lá. Ela consegue meditar. Então a gente vai fazendo um bem bolado. Mas acho que tem a ver, Ale, com o jeito, né? É. Com o Não, e tem fazer. tudo a ver, eu acho que com o nosso desenvolvimento, acho que pessoal, eu acho que a gente. Antes da gente começar, tem muita gente aqui que não conhece a doutora Simone. A doutora Simone é uma amiga pessoal minha, que a gente se conheceu nos corredores do Senado. E foi lá que eu via uma moça tentando. Muitas vezes ela conseguia, e outras vezes ela só tentava dar conta de 30, é isso? 30, Em torno de 30. 30 adolescentes ou jovens adultos. Fofos. E metade daquilo que a gente Obrigada. aprendia lá dentro daquela escola, a gente aprendia com essa Tenta botar pra mim. simpatia que era a doutora Simone. A doutora Simone, então, é uma heroína aí da educação e tentava juntar aí a psicologia com a educação dos jovens aprendizes. Sim. Mas eu queria, assim, depois dessa breve apresentação, quem é Simone na fila do pão? Ai, que delícia! Então, eu não sou doutora, tá, Lê? Ainda não. Sou Tá certo, vamos Simone. deixar claro. Não tenho o título. Eu falava isso para os alunos também, né? Gente, não fiz doutorado, né? Mas quem eu sou? Eu sou mãe de duas garotas. Helena tem 10, Beatriz tem 4. Esposa de André. Filha, o André fez assim, ó. E educadora, né? Eu gosto muito dessa área de educação e gosto muito da área clínica. Eu gosto de pessoas. Eu gosto desse lugar de acolher as pessoas, de identificar a potencialidade. E tem uma coisa que eu sempre falo, eu falo muito isso para os adolescentes, que é assim, olha, tem uma joia aí escondida, tá aí dentro. A gente só precisa dar uma lapidada aí e você vai descobrir como que você vai brilhar.
E eu acho que é isso o lugar do ser humano, né, Ale? Eu acredito nisso. Que nós temos um lugar de luz. Só que a gente Sim. precisa descobrir esse lugar, aceitar, e aí vai, aí brilha. E aí brilha, né? Não é fácil, Não. né? Mas tá ali. A pontinha, em alguns momentos esse brilho aparece. Às vezes assusta, né? Tá. Mas conforme a gente vai se conhecendo e amadurecendo, ele vai aparecendo mais nos momentos que precisa, sem ofuscar ninguém. E eu acho que assim, o nosso tema hoje é sobre o autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento das nossas crianças, né? Como que a gente pode lidar com isso e como nos desenvolvendo a gente ajuda o desenvolvimento das nossas crianças. E eu acho que dentro dessa situação que a gente está passando da quarentena, né? Eu acho que existem algumas pessoas que estão lutando pelo tédio e outras pela vida. Exatamente. E aqueles que estão lutando pelo tédio, a gente tem um passo que já foi dado, né? E agora a gente está falando num desenvolvimento que é pessoal, né? E mesmo aquelas pessoas que estão hoje lutando pela vida e não pelo tédio, o conhecimento pessoal, na minha visão, ela é importantíssimo para que a gente não passe essa bomba que está vindo junto com todo a quarentena, com toda a pandemia, para os nossos filhos, né? Uhum. Eu já ouvi falar aí sobre a geração P. A geração P, que é essa geração da pandemia. É a geração que está passando e que eu acredito que seja a geração dos nossos filhos. Uhum. Não são aqueles que não nasceram ou que estão nascendo agora, porque eles vão passar por isso e não vão nem sentir, mas é a geração que tem hoje consciência de tudo isso, que eu acho que é entre os 5, entre os 4, 5 até os seus 12 anos, né, que são essas gerações. E como a gente pode, baseado na luz aí daquilo que você entende como ser humano, como é que a gente pode se desenvolver e ao mesmo tempo desenvolver os nossos filhos naquilo que a gente acredita? Como é que é esse caminho baseado naquilo que você acredita? Uau, né? Ó, vou mandar um beijo para minha tia Coruja, né? Tia Coruja, tia Cristina e a minha prima Ariadne. Mas, o Ale, sabe que esse caminho, eu tô lendo um livro agora que é da Vera Iaconelli. Gosto muito da forma que ela escreve, né? E aí eu lendo, eu não vou saber a educação dos filhos do século XXI, alguma coisa assim. Ela escreve de uma forma, eu falei assim, puxa, gente, do jeito que eu acredito, ela tá falando aí, né? Será que eu já sabia disso? Não, claro que não, né? A gente lê várias coisas também e convive com muitas Sim. pessoas e com muitas mães, muitos profissionais aí que a gente vai aprendendo. Mas eu acho que num primeiro momento, como desenvolver este autoconhecimento é não criar expectativa pelo ser humano que cresce do seu lado. Porque ela fala o seguinte, eu acho sensacional, né? Somos estranhos, né? Enquanto pais e responsáveis. Sim. E aí, só que as crianças, quando você está, seja na fila da adoção, né, desejando esse papel, desempenhar esse papel, seja da maneira que ele aconteça, né, você cria expectativas. Sem dúvida. Né? Você imagina como vai ser aquela criança esperada, né? E aí a criança vem e você vai ter um tempinho ali para conhecer. Então, até tudo foi idealizado. Então, desconstruir esse lugar de ideal e trabalhar com o ser humano real, né? Então, para eu olhar para um outro ser humano como ele é na realidade, eu preciso desconstruir o que eu desejei. Até porque as pessoas criam expectativas sobre nós. Sim, né? Então, porque eles também têm expectativas de como eles querem que nós sejamos.
Exatamente. Então, assim, por exemplo, você enquanto pai superativo, né? O quanto também, antigamente, ou sei lá, quantos anos, quando você fala assim, não, eu cuido, eu fico com os meus filhos, eu educo, acompanho eles na escola. Nossa, mas você, né? O quanto a sociedade vem desconstruindo esse lugar e os pais Sim. assumindo também esse lugar. Né? Então, eu Sim. acho que começa por aí. Quem eu desejei e quem eu tenho nesse mundo. Né? E aí eu consigo respeitar? Porque se eu desconstruo, eu respeito. Né? E aí, fala, Lê, que você tá... Não, mas eu acho que é isso, né? Essa desconstrução, se ela for uma desconstrução pessoal, eu acho que é um pouco mais, assim, é desafiador, lógico, mas eu acho que é um pouco mais fácil. Se você entrar em contato... E se ela for uma desconstrução social, então, por exemplo, eu ia na reunião dos meus filhos e ela falou, e a professora perguntava assim, cadê a mãe não vem? Eu falei assim, não, a mãe não vem e a mãe não virá. Aí ele falou assim, esse papel é meu. Ela não vê. Então, se você, assim, uma delas, ela falou, não, mas e aí? Eu falei assim, você pode conversar tudo comigo. Exatamente. Se for alguma coisa que você quer conversar com ela em específico, que você acha que... Aí você vai ter que marcar uma reunião só com ela, num horário diferente. Sim. Mas eu estou disposto e apto. Exatamente. Então, essa desconstrução social, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que é esse trabalho que você... Então, mas começa do pessoal, né, Ale? Começa do pessoal. Então, assim, qual a responsabilidade que eu quero assumir perante aos cuidados dos meus filhos? Né? Eu quero dividir? A gente vai dividir esses cuidados? Eu vou assumir qual parte disso? Né? Tem que ser claro também, né? Tem que ser claro, isso tem que estar claro. Eu atendo muitas mães fazendo orientação no papel, do desenvolvimento do papel de mãe. E tem uma cobrança muito grande na mulher, né? E aí eu falo assim, delega para ele, né? Mas aí também tem um apego pelo jeito de fazer. Sim. Entende? Então, é uma desconstrução. Então, assim, o que você quer de fato? Então, você precisa deixar que ele cuide do jeito dele. Né? Depois de trocar a fralda 20 vezes, a fralda vai ser colocada certa. Exatamente, mas ok. Se na primeira você falar que não tá certo e eu virar e falar, então tá bom, então não sei. E aí pronto, acabou. E permitir o outro aprender, né, Ale? Assim, respeitar também que o outro está em processo de aprendizado, né? Ele também, ele quer desenvolver esse papel, né? Mas ele tem o jeito dele, né? Biologicamente, o homem tem um funcionamento diferente. E eu acho que isso, para a mulher, é muito difícil de aceitar e de compreender. Mas, então, assim, o que eu quero enquanto casal, enquanto família, né? Ok, vamos desenvolver a paciência, acho que mais que a paciência, o respeito. Sim. Né? E aí o respeito pelo seu espaço, respeito pelo aquilo que você é capaz de fazer, né? E aquele processo de construção, né? Que ele deve ser conjunto. O único problema que eu vejo como o ser humano tem tempos diferentes de aprendizado, a gente fala isso muito da criança, mas a gente esquece que o adulto também tem. Sim. Né? Até esse papo do autoconhecimento. Né? E a gente sempre vira e fala assim, não, as crianças... essa semana o meu filho foi andar de bicicleta e eu estava segurando ele, passou um menininho com metade da idade dele e falou... fez eles não sabem andar de bicicleta, não sei. O menino se fechou. E acabou o dia para ele. Tá. E aí a gente virou e falou assim, não, mas tem que ver que esse é um processo diferente para cada criança. Então, e logo ele foi saindo daqui, ele foi entendendo o processo. Mas a gente esquece que o adulto também. Exatamente. E aí, nós adultos, a gente se cobra um com o outro. Mas você é adulto, se liga, você tem que fazer isso aí agora, tá na hora de se aprender.
tá bom, mas tem coisa que eu também não vou conseguir aprender da noite pro dia. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai. É aqui a arquitetura do ambiente com criança. Mas Ale, mas então, se a gente tem paciência com a criança, se a gente respeita, né, e tem essa conversa, esse diálogo bacana com a criança, por que com o adulto a gente não tem? Né, esse lugar de, ok, olha, vamos aprender junto? Né? Como que você prefere? Demorou um pouco também, sim, né? Eu e o André, no lugar de pai e mãe, então eu, como a Helena, que foi a primeira filha, o André não sabia de nada. Né? Então, assim, não deixa que eu faço, não, vai fazer outra coisa. Né? Então, eu cuidava da Helena, assim, o tempo todo, e o André cuidava da papinha. Porque ele gostava de cozinhar, ele gosta. Mas assim, não, pode deixar que eu dou banho, eu dou não sei o quê. Daí depois eu fico assim, como que ele vai aprender a cuidar? Sim. Né? Foi difícil. E o cuidado parental, e eu acho que até o autodesenvolvimento na linha da paternidade ou da maternidade, ela vem no construir, no caminhar. É diferente de você entrar numa faculdade e você passa o tempo, aí depois que você pegou todo aquele conteúdo, você vai fazer clínica. Sim. Né? Você tá já com um arcabouço, um conteúdo junto, e você vai. Mas na paternidade isso não existe. Então ela vai... Ninguém não tem um livro. Até é uma boa, vamos tentar fazer um livro aí. Mas não tem um manual, porque cada criança é um... E cada núcleo cada um é um. Trabalha de uma maneira, né? Cada núcleo vai ter um valor de como vai, sim, querer educar, ou do que deseja para aquele ser humano. E aí é uma construção de aprendizado. Né? E tem, acho que o dilema também do alinhamento entre os cuidadores, né? Exatamente. Então, eu vejo isso muito na escolha da escola. Uhum. Eu fui educado de uma certa maneira, você foi educado de outra maneira, e como é que a gente escolhe a escola dos nossos filhos? Isso. E esse é um dilema que ele existe. Então, se existe nisso, existe em qualquer outro, como você troca a fralda, como você deve, se eu grito ou se eu não grito, se eu... Né, e porque aí você... não tem o certo e o errado, né? Não tem essa relação de certo e errado, mas dependendo, se a gente conhece de fato como que está essa criança, como que ela funciona, qual é o ritmo, né? Se é mais musical, se ela é mais artística. Quando a gente tem esse olhar, né, Ale? Eu gosto muito tem uma escola que trabalha com a pensadora Amy Pinkler, que não é diferente da montessoriana, que não é diferente de Paulo Freire. O pensar referente ao ser humano é integral e de muito respeito, né? Então, assim, quando eu estou olhando para aquela criança sem ansiedade, sem expectativa, respeitando o tempo, propiciando um mundo de descobertas, e descoberta não precisa de brinquedo, né? Não precisa de muita coisa. Não. Porque já está ali, assim. Eu vou começar a identificar também o ambiente. Eu posso visitar várias escolas, mas eu consigo sentir. Pode dar errado, gente, tudo bem, porque não, né? A gente não tem esse manual. Mas assim, mas eu consigo sentir o lugar que essa criança vai conseguir se desenvolver conforme o ritmo dela. Então, se é uma criança artística, é muito difícil ser uma criança que só receba conteúdo e não possa se expressar. Ou o corporal, né? Que, como é que nós vamos ficar, por exemplo, numa situação como essa? Eu tenho o meu menor aqui, ele não consegue ficar na frente da televisão. No agito, né? A aula, não Sim. rola. Você sabe que eu fico pensando nesse momento EAD, né? Assim, puxa vida, será que não dá para transformar o Minecraft numa aula de matemática?
Só 10 minutos. Só 10 minutos. Não precisa ser 30 minutos, sabe? 10 minutos de Minecraft na aula de matemática. Depois a gente faz uma atividade correndo na casa. Quanto tempo, sabe? Mas isso depende muito também de quem é o educador, né? Eu acho que isso tá em casa também. Como que meu filho aprende? E eu acho que esse é o grande dilema de todos os professores que viraram educadores de EAD da noite pro dia. Exatamente. Ele não sabe fazer isso. Não. Ele não consegue. Ele não tem ele não consegue fazer essa ligação. Né? Ela é difícil para que você possa transformar aquilo que você fazia dentro da sala de aula, agora fazer via internet. Tem algumas coisas que... Mas acho que o filho, olha, quando a gente fala desse tema, da gente se conhecer através das crianças, que é um processo de abertura, assim, eu acho que é muito freiriano, sabe, assim? Eu acho, né? Porque você está se colocando num lugar, você sai da autoridade, do autoritarismo, né? Porque a gente pode ter a autoridade, pode ter o respeito, pode ter tudo, mas a gente sai desse lugar de poder, né? Só porque você é responsável por essa criança. E quando a gente sai desse lugar de poder, quanta coisa a gente aprende. A Vera Iaconelli no livro, depois eu te passo a referência, ela fala justamente isso. Quando a gente sai mais no lucro, no desenvolvimento pessoal, de crescimento, do que os filhos. Sem dúvida. Sabe? Mas então, porque daí, se eu saio desse lugar... Mas quando a gente se permite, eu acho que fazer essa saída da autoridade. Isso. Porque eu muitas vezes aqui, eu viro e falo assim, a partir deste momento, acabou Paulo Freire. Uhum. E eu sei deliberadamente o momento que isso acaba. Tá. Então, eu tenho certeza que é o momento onde eu paro de aprender. Sim. Porque eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho lá fora, lá atrás, que eu peguei, e falei assim, eu vou usar tudo aquilo que eu tenho, eu vou usar nesse momento agora. E é assim, desliga a televisão e acabou, vai tomar seu banho. É claro essa decisão de parar de aprender, pelo menos eu consigo. Uhum. Assim, eu não vou mais aprender, não quero mais dialogar com você, acabou. Mas ela é triste, né? Porque a hora que você coloca... Primeiro que você não, pelo menos eu não saio feliz dessa discussão. Exatamente. Né? Eu não saio feliz, eu saio já e falo, perdi. Né? Eu mesmo falo que eu perdi. E aí eu falo assim, olha, como é que a gente consegue saber disso? É exatamente isso que você está falando, né? Muitas vezes você para de aprender naquele momento onde você usa a autoridade e o poder em cima de uma criança. Né? Então... E não significa, né, Ale, que agir de uma maneira mais flexível, dialogando, você perca, não tem uma organização, sabe? Não tem uma seriedade. Não. Porque às vezes as pessoas confundem e aí deixam de dar limites, né? Porque o limite também é muito importante. Falar não é muito importante, sim, né? Mas é um não onde a criança compreenda aquilo também. Por quê? Por que eu estou levando esse não? Né? Por que o que não gostou, né? Às vezes eu viro monstra em casa, porque elas falam que eu viro monstra. Mãe, você virou monstra. Você tá com uma cara monstra. Eu falei assim, por que eu virei monstra? Vocês acham que eu gosto de virar monstra? Né? E aí, não, porque eu fiz tal coisa. A B, quando era menorzinha, ela, mamãe, você não me ama mais? Né? Porque criança fala muito isso, né? Fala assim, a mamãe te ama muito. Eu vou te amar depois que eu morrer, eu falo. Até depois que eu morrer, eu vou continuar te amando, mas eu não gostei disso e disso. É da sua atitude. O limite é importante. E a criança pede o limite, né? Ela pede o limite. Por isso que ela age contra, né, Ale? Então é assim. Porque ela vai, ela fala, aqui acabou a ponte. Ela fala assim, então tá bom, então eu posso ir até aí.
Né? Então ela então, vai, e ela vai te testando para que ela conheça, faz parte, eu acho, do aprendizado. Do crescimento, do amadurecimento, né? Então, assim, eu vou me tornar uma criança que não respeita o outro, que eu ultrapasso o limite do outro, um adolescente que sai atropelando todo mundo. Tem muitos por aí, adultos assim, né? A gente conhece bastante. Mas aí, então assim, tem uma professora minha que ela falava muito isso na faculdade. Quem não consegue ouvir não, tem dificuldade de falar não. Né? E aí, e aí eu ficava prestando atenção, assim, quando eu atendia as pessoas. E a primeira pergunta que eu fazia, você tem dificuldade de falar não? Tem muita gente, né, que tem dificuldade de falar não e tem dificuldade de colocar limite. Então acaba sofrendo, acaba sendo oprimido ou porque ela opressor. sempre cede, né? Então, ela está sempre cedindo. Ou ele se torna o oprimido ou ele vira o opressor. Eu acho que ele consegue virar o opressor quando ele abre a brecha. Quando ele abre a brecha, ele sabe, ele fala assim, é aqui que eu vou falar não. Esse não eu consigo. Então aí fala, Então a gente precisa se olhar o tempo todo, assim. Claro que não com rigidez, né? Mas assim, como que eu posso... Eu penso numa coisa assim, quem que eu quero deixar quando eu não estiver mais aqui? Sabe? Que ser humano é esse que eu quero que cresça, que eu quero que conviva com outras pessoas quando eu não estiver mais aqui? Sim. Né? A gente sempre fica falando nesse legado, né? Exatamente. Legado. E eu acho que aí vem também as frustrações. Que a gente volta lá no nosso começo, lá no nascimento. Que a gente idealizou uma questão de um filho assim, uma filha assim. E aí você vira e fala assim, não, né, a gente sempre, eu fiz faculdade por causa do meu pai, para deixar ele feliz. Aí você começa a ver essas frustrações e aí você não consegue também fazer essa conexão. E não consegue... É extremamente importante isso, Ale, né? Peraí, B. Mas aí, assim, separar, né? É a minha idealização. Eu fiz a faculdade que eu não gostaria, que eu não quis, para agradar o meu pai. Mas o meu filho vai ter que repetir isso, então eu tive essa experiência. Sim. Eu tive essa experiência. Eu desejo isso para ele? Qual é o desejo que eu quero para ele? Né? Eu quero que ele seja, ou eu quero que ele tenha. Sabe? Sim. Assim, né? Eu quero que ele... Se eu desejo que ele seja, ele vai ser. Ele já é, né? Um ser humano. Mas que ele seja o quê? Tudo que ele puder ser. Né? Como você acha, e como lidar com essa frustração? Que ela existe. Então, né, Ale, eu acho que você tem que se perguntar o tempo todo, né? É igual assim, a Helena tem vontade de tocar bateria. Eu tive, na mesma idade dela, nossa, pai, vou tocar bateria. E aí quando ela fala, mãe, quero tocar bateria, vamos ver uma escola de bateria. Né? Eu falei assim, uau, vai fazer barulho. Pronto. Mas aí eu fico pensando assim, eu falei assim, bom, ok, ela vai, conhece, né? O meu desejo é que alguém aqui toque algum instrumento. Porque eu não toco nada, mas eu gosto de música. Eu canto, né, Ale? Eu canto. Já fiz aula de canto, então eu sou uma pessoa afinada, já fui mais. Agora eu sou rouca. De muitas horas de sala de aula, fiquei rouca. Perfeito. Mas eu amo cantar, então eu queria alguém tocando. Mas tudo bem, fica aqui guardado comigo. Quando alguém se manifesta, eu faço assim. Depois, gente, o desejo é delas, né? A escolha é delas, a gente apresenta. Eu apresento, elas experimentam, mas elas que precisam decidir. Então eu identifico, o exercício que eu faço é esse, eu identifico o que é meu desejo e o que é a vontade delas. É difícil, né? Mas é um aprendizado. Igual, ai mãe, a Beatriz, eu vou te colocar num curso de teatro. Ai, faz ser, ela faz, né? E aí eu falei assim, não, esse é o desejo da mãe, não é o dela.
lidar com essas frustrações, ela é importantíssima. Porque... Até porque Mas a voltar gente não pra sabe o que vai gente. acontecer, né? Então, uma coisa que eu, ao mesmo tempo que eu descobri não, né? Lidando muito com adolescente e às vezes adolescentes envolvidos com drogas, né? E aí vendo o sofrimento da mãe, a impotência, né? A impotência da mãe. Agora não, peraí. A impotência da mãe. E aí eu ficava assim, falei assim, gente, a gente só orienta, a gente faz uma orientação de uma escolha que pode ser boa para você, de uma escolha que não é saudável, né? A gente apresenta, mas quem vai decidir é ele, né? Sim. Por mais... Eu posso te ajudar nessa caminhada, né? Exatamente. Mas não posso tomar então, a decisão por você. A gente não tem esse controle, né? Da tristeza. Eu lembro que eu falava assim, Helena, eu não gosto de ver triste, assim, às vezes alguma decepção, né? Com amizade e tal. Eu falei assim, se fosse eu... Mas eu não sou você, né? E a gente se policia até para nem falar, né? A Letícia está falando. A Letícia está falando que se todas as mães conseguissem fazer isso, o consultório dela estaria vazio, né? Então, Letícia, por isso que a gente está aqui. Mas eu acho que é isso. Porque, assim, às vezes, eu vou até vocês devem receber pessoas que estão frustradas com essa idealização que estava lá no fundo e não conseguem lidar com os seus filhos, porque ainda tem esse conflito interno entre aquilo que é seu aqui e aquilo que você consegue passar, aquilo que você quer passar para sua criança. E aquilo assim, que pai ou que mãe, que educador, que cuidador que eu sou. Sim. Né? Às vezes eu perco a boa e grito. É uma coisa que eu gosto de fazer? Não, não é o que eu gosto de fazer, né? E aí a conversa às vezes que eu tenho com a Helena é assim, me ajuda. Se você não gostar, me ajuda a te ajudar, né? Se você não gostar da atitude que a mamãe teve, fala. Não precisa ser na hora, né? Porque ela também tem um ritmo de falar diferente, um tempo. Ela precisa se preparar. Ela me ensina muita coisa a ler, as duas, né? E aí eu falo assim, olha, às vezes a mamãe faz isso. Então eu falo, mãe, eu não gosto quando você grita comigo porque eu fico triste, eu fico, sabe? Mas a gente começa a ensinar a elas se comunicarem, porque a gente não sabe se comunicar também. Enquanto também adultos. Não. E a nossa geração, que está aí entre os 40 e os 50, né? Entre os 35 e os 55 ali, não conseguimos ainda lidar com a inteligência emocional. Exatamente. Então, nós estamos aprendendo isso agora. E acho que a gente está aprendendo e usando muito eles como cobaia. E isso que é ruim, mas é isso que está posto. É isso que dá para fazer. Assim. É isso que dá para fazer. Né? Mas eu também tenho aqui o Papai Monstro, que o Papai Monstro aparece aqui e o bicho pega para todo lado. Né? A gente tem algumas regras de ouro que ela é inegociável, né? Uhum. Que é a violência. Então, tem algumas delas que a gente fala assim, aqui não. Esse não. Esse a gente já aprendeu, já interiorizou, né? E aí a gente faz aquele exercício que assim, vai acabar nessa geração aquilo que eu tenho. A gente só consegue ensinar aquilo que a gente aprendeu. Mas a gente pode dar o passo para frente. Exatamente. A gente pode aprender na caminhada. Uhum. Né? Então, o que eu já vejo que a gente assim, não pode mais justificar. Virar e falar assim, eu bato porque meu pai só batia em mim, então é só isso. Opa! Se você já identificou que isso não é legal, tá na hora de você quebrar. Isso. Então não vamos justificar. Mudar a resposta, né? Mudar a resposta. Mudar a resposta. Acho o psicodrama traz muito disso, né? Criar novas respostas a situações antigas. Não funciona desse jeito. Então tá aí, você é um ser humano criativo e espontâneo. Traga novas respostas, né? O meu pai, ele nunca me bateu. E eu era uma pessoa assim, minha cara.
né? Virada no saci, vai. Ele nunca me bateu, nunca. E eu conto isso para as meninas, né? Que teve uma época que eu queria fazer 9 furos assim na orelha, que eu via, né? 9 furos. E eu falei assim, pai, eu tinha 2. Pai, eu vou fazer mais 7. E aí ele falou assim, faça. Afinal de contas, a orelha é sua, né? Ele é sua. E aí, tudo bem. Aí eu, tá bom, pai, vou fazer 7, não sei o que, barará. Ele tá, deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe. Aí o quê? Você sabia que a orelha é a única parte do corpo do ser humano que não para de crescer? Aí eu fiquei assim, ó. Eu tinha 13 anos. Aí eu, hã? E ele, agora imagina você com 70 anos. Sua orelha cheia de furo. Não para de crescer, hein? Aí eu, tá bom, pai. Aí, ok. Aí, porque ele fazia eu pensar na minha escolha. Sim. Ele não falava não faça. Ok, a tatuagem é a mesma coisa. A pele é sua, né? Mas faz num lugar assim que a pele fique esticada, para quando você tiver com 60, o desenho não mudar de forma. Aí eu, nossa. Preciso então, pensar assim, até nisso. Então ele fez assim, você escolhe, né? O que você vai fazer com o seu corpo, com a sua orelha, com a sua pele. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Nunca teve que gritar comigo. Quando você passa, eu acho, a responsabilidade da decisão e da escolha para o ser que vai tomá-la, eu acho que eu acho que é o melhor caminho de todas elas, né? Que eu acho que aí você faz com que ele pense que ele faz. Então, Ale, mas problema será é que as que crianças ele não têm. Será que ele sabia disso? Né? Não, muito provavelmente não. As crianças não têm ainda um discernimento, mas a gente pode oferecer alternativas e aí elas podem pensar no que pode acontecer se ela escolher isso ou se ela escolher aquilo. O que você acha que vai acontecer? Né? Ou assim, eu acho que voltar com a pergunta, né? Mãe, você ficou brava? Eu falei assim, não, eu fiquei triste. Eu falo que é muito pior quando eu fico triste do que quando eu fico brava. Bravo passa, né? Tristeza demora mais, eu acho. A Beatriz falou que não é não. Não é não! Mas porque daí elas também sentem, assim, o que deixou a minha mãe triste? Eu acho que cada um vai criando as suas armas, né? E as suas negociações para que você possa lutar nessa batalha aí, que é a criação dos filhos, né? Sim. Eu acho que a gente tem que só pensar no que é aquilo que a gente está repetindo aquilo que a gente não queria que acontecesse. Então, né, repetir padrões no qual aquilo que você falou, né, dar respostas novas a fatos velhos, né? Então, como fazer isso? Eu acho que esse é o grande desafio, acho que, da nossa geração. E como pais, é isso também, porque senão você fica repetindo sempre. E aí lembrar, né, Ale? Isso também tem, isso daí que você falou é importante porque isso eu escuto bastante na clínica. Mas eu fui educada desse jeito e funcionou comigo. Aí eu pergunto assim, mas você gostou? Você se sentiu bem dessa forma, né? Ok, que funcionou, ok, eu tô vendo aqui, né? Mas você gostou do jeito que foi? O que você sentiu quando acontecia tal coisa e tal? Aí eu falei assim, será que o seu filho, a sua filha, ele sente a mesma coisa que você? Quando você age da mesma forma? Então eu acho que isso também, mas isso tem que ter, Ale, as pessoas precisam conseguir olhar de fora. Eu falo que na hora do nervoso, da emoção, entra todo mundo no furacão da Dorothy. Né? Do Mágico de Oz, todo mundo está naquele furacão com um turbilhão de emoções. E é importante sair desse furacão. Então é preciso identificar qual foi a situação que me tirou, que fez eu entrar no furacão, que me tirou do eixo, né? Ela mentiu para mim, porque aqui o que me tira do eixo é mentira. Né? Então assim, vira monstra mesmo e vira um monstro, mas eu fico muito triste, vira uma monstra triste, né? Você fica incapaz, né? Porque você fala assim, essa é uma daquelas coisas que você
que está no alicerce do seu ser, né? Isso, exatamente. Eu acho que grande parte do que me tira do sério é aquilo que é inconcebível para mim. Exatamente, exatamente. Se for assim, ó, isso é inconcebível. Ah, você mentiu, você roubou, você... E aí mas o que é interessante é eu estou conseguindo hoje identificar isso. Então, mas isso, né, que é bacana, é eu identificar, né? Porque isso também tem a ver com a comunicação não violenta, né? Então, como que eu percebo o que me tira do eixo? Não é esse ser humano que me tira do eixo, foi a atitude que fez com que eu voltasse para um lugar que eu não gosto. Né? E aí a gente precisa se reequilibrar de novo para ter uma conversa, para conseguir orientar, para conseguir mostrar que não é legal, né? Que não dá para agir dessa forma, né? Então tem que ter um adulto centrado, não precisa ser na hora, né? A gente tem que... E você acha que a pausa, ela é importante? Ou melhor, ela é a única ferramenta que a gente tem? A pausa... Então, as pessoas precisam voltar para o eixo. Não sei se... Elas precisam sair daquela emoção que não vai ter uma comunicação positiva. Se eu estou decepcionado, eu não vou conseguir me comunicar. Se eu fiquei magoado, sabe? Se aquela emoção que não tá bacana em mim tá conversando comigo, eu não vou falar com clareza e com afeto. Eu não vou afetar o outro. Né? Então Sim. Eu não vou falar com carinho, eu não vou conseguir fazer até com que o outro perceba que a atitude dele não foi bacana comigo. Então, sei lá, tem gente que vai dar uma volta, tem gente que vai meditar, mas numa atitude aí, eu falei assim, eu não estou preparada para conversar com você hoje. E eu acho que é legítimo também e é importante reconhecer que você também não tá, né? Porque senão a gente vira o super-homem, a gente vira o super... E aí você fala assim, eu não posso ter essa não, eu tô triste, eu não consigo, eu não tenho maturidade emocional para conversar com você agora. Dá um tempo e eu vou te conversar daqui a pouco. Porque isso também, a nossa atitude também é uma forma da criança, de quem está com a gente, perceber que tudo bem não dar uma resposta na hora, na emoção, Sim. no impulso. E o legal também é não cobrar isso deles, né? Isso. Sem expectativa. Porque... E aí voltamos, né? Assim, qual é a sua expectativa? Que você converse, que você fale, que você... né? Então... Por exemplo, aqui, muitas vezes, por exemplo, agora falando entre adultos, né? Eu e a Tati, às vezes, ela não consegue conversar. Ela fala assim, me deixa. Uhum. Vai dar tudo certo, a gente vai conversar lá na frente, a gente... E eu lógico, demorei, né? Eu tô casado desde 2007, aí, tô casado há uns 13 anos, aí mas tô aprendendo também. Mas hoje eu já consigo lidar e dar o espaço dela e virar assim, tá bom. E reconhecer também como as pessoas reagem depois disso. Exatamente. Né? Então, hoje eu já consigo entender, por exemplo, como o Vitor, por exemplo, ele se envergonha de algumas coisas. E o ato em si nem é tão grande, mas ele fica prostrado, ele tem aquela reação porque ele se envergonhou daquela atitude. Uhum. Então, primeiro eu preciso salvá-lo desse limbo. Isso. Para depois virar e falar assim, olha, correr de meia na escada, velho, não rola. Né? Exatamente. Mas eu preciso acolher essa criança primeiro, trazer, né, sair ele do cérebro emocional ali, trazer ele para um lugar de acolhimento, falar assim, eu te amo do mesmo jeito, tô puto, mas eu te amo. E aí, depois que ele voltar para aquilo, a gente conseguir, né? Mas às vezes a gente... E o que é muito interessante, eu vejo hoje, né, começando a fazer esse trabalho, é que às vezes a gente sabe muito bem como educar essa criança, mas a gente não consegue fazer aquilo que a gente fala para eles fazerem e a gente não consegue fazer. Sim! O que eu sempre falo é o seguinte, aí você fala assim, né, Lê? nossa, como eu sou hipócrita, né? Mas é isso, ó.
a prática, porque tudo isso, né, tem muitos livros que fazem a gente clarear, para a gente ser mais informado, mas praticar, né, igual, então assim, eu adoro estudar comunicação não violenta, difícil para praticar, né? Nossa. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula sobre violência e cultura de paz. Eu dei um esporro no aluno e contei pro André. Aí o André fez assim, qual que era o tema da aula? Aí eu, cultura de paz. Mas aí, eu falei assim, mas a gente estava trabalhando violência primeiro. Mas eu acho que a prática exige muito exercício. Então o exercício começa do autoconhecimento, da gente se responsabilizar por essa prática, né? E ok ter deslizes, não tem problema, mas reconhecer o deslize, né? Identificar se feriu o outro, que feriu em você, e a gente vai caminhando. Mas se eu tô me percebendo, né? O psicodrama, ele trabalha no eixo que é dividido em 3 partes. A matriz de identidade. Então, como que eu me percebo. Normalmente, as pessoas que chegam em processo psicoterapêutico estão no caótico. Não conseguem se perceber, não conseguem nomear os sentimentos. Então, a gente vai caminhando para primeiro se perceber. Aí, depois, para olhar para eu e o tu. Né? Então ele consegue se perceber a relação a 2. E consegue olhar para o outro. Mas ainda não consegue se colocar no lugar do outro, mas ele já viu o outro. Ok. Sim, né? A empatia ainda é baixa. Ainda está no caminho, né? Ainda está em processo, porque ele tem que ver o outro, ele tem que fazer a leitura daquele outro, sem julgar. Né? Não como ele gostaria que o outro agisse. E isso é um trabalho que a gente precisa fazer quando a gente trabalha com criança, com adolescente, com pessoas. O outro é o outro, né? Ele tem uma outra educação. E aí, quando ele consegue olhar para o outro com menos julgamento, porque julgamento a gente sempre vai ter, aí ele consegue olhar para o nós. Né? Então, eu e tu, eu e nós. Ele consegue olhar para o todo, para o social, para a comunidade, né? Aí ele consegue, se a gente for falar da pandemia, né, será que as pessoas conseguem olhar para o outro? Às vezes não conseguem nem se perceber nesse nosso Brasil, né? Então, como que vai olhar para nós, para esse território todo, né? Então, é um processo aí, a gente começa da gente. Autocuidado, autorresponsabilidade, né? Faz parte da inteligência emocional, autogestão. Acho que é o começo de tudo, né? Exatamente. Então, é um aprendizado. Mas é uma caminhada, né? Porque eu vejo que muitas vezes fala assim, eu não consigo lidar. Eu já vi alguns pais falando assim, nossa senhora, eu não consigo lidar com um moleque. Quando tiver 16 anos, você volta. Né? Por quê? Porque tem aquela expectativa de que vai dar tudo certo, você vai pegar aquela caixinha e colocar aqui e falar assim, calma, cara. É importante falar assim, né, Ale? Cada fase é um pai diferente. Opa! Cada fase é a criança está se desenvolvendo e tem as descobertas dela. Na adolescência, se eu não tiver vínculo com este jovem, com este pré-adolescente, a Helena está me olhando aqui, ó, com este pré-adolescente, se eu não conquistei o vínculo de segurança, de afetividade, né, de respeitar o espaço, eu não vou ter. Assim, eu não vou ter assim, ó, chegou na adolescência, agora a gente vai sair junto. Não vai ser por aí. Não. Né? Por isso que eu acho que é uma construção, né? Porque a gente tem que entender que, assim, lógico, sempre é hora para que a gente possa construir algo, né, essa relação. Mas vai ser muito mais fácil se a gente começar desde criança. Exatamente. Desde a barriga. Exatamente. Né? Exatamente. Desde ali daquele puerpério, onde a mãe precisa desse espaço. Porque né? são estranhos, né?
nós somos estranhos, né? Eu tô muito com a Vera Iaconelli na minha cabeça, porque fico lendo, né? Quando eu perco o sono, eu pego ela na madrugada. E aí, ela fala, a primeira vez que eu ouvi a fala dela, me bagunçou assim os neurônios, aí ela fala o seguinte: todos os filhos são filhos adotivos. Aí eu parei, eu ficava, né? Eu falei assim, uau, ela. Sim, porque são desconhecidos, gente. A gente adota. A gente adota aquele ser humano, independente de onde ele venha. A gente precisa conhecer, né? E aí eu falei assim, sensacional. E aí eu preciso ter essa disponibilidade para conhecer. E depende de mim. Depende. Né? Porque... Sim, nós temos aí 8 segundos, calma. Mentira!